Fala comprador, compradora, aqui na área é o Thiago e hoje eu vou te falar de 4 cenários onde as empresas não precisam fazer nenhum tipo de controle de estoque. Isso mesmo, 4 situações onde as empresas não precisam nenhum controle de estoque e até é pior se fazer. Então vamos lá? Vamos pro vídeo? Pô, eu tô aqui hoje gravando esse vídeo em Borgo d'Ali, na Itália, aproveitando, tomando um vinhozinho aqui. E eu quero falar um pouco dessa questão de controle de estoque que a gente ouve muito falar. E se a gente começar a analisar e conversar com gestores de qualquer área relacionada a estoque, todo mundo vai falar que é extremamente necessário fazer controle de estoque. É claro que para as empresas é muito importante, para a empresa como um todo é muito importante fazer esse controle de estoque. E na verdade, assim, se a gente olhar algumas empresas, qualquer empresa, o ideal seria não ter estoque. Isso é o conceito de empresa eficiente. Porém, a gente sabe que a gestão de uma empresa sem estoque é extremamente complexa. Então, as empresas no Brasil, elas têm estoque, mas a gente sabe que é muito importante e é quase unânime de qualquer tipo de gestor financeiro, de compras, supply chain, fazer esse controle. Porém, os gestores eles falam isso olhando para o lado da empresa. Por outro lado, quando a gente começa a falar um pouco mais sobre a questão de setor, de resultados, de qual que é o teu resultado como gestor, a história muda um pouco. Então, se a gente olhar, por exemplo, a questão de um gerente financeiro, o que o gerente financeiro quer? O gerente financeiro quer estoque zero. E ele, né, no final das contas, é o cara que está certo. Mas por que ele quer estoque zero? Porque o dinheiro que ele tem lá em caixa para investir, para colocar em marketing, para desenvolver as vendas, para gerar novas vendas, novos negócios, ou até aumentar a capacidade produtiva da empresa, esse dinheiro ele está em estoque, ou uma parte dele está em estoque. Então, para o gerente financeiro, quanto menos dinheiro, quanto menos estoque, melhor para ele. Ele consegue alavancar a empresa de uma forma melhor, pagar menos juros e tudo mais. Então, para o gerente financeiro é muito melhor não ter estoque. Se a gente falar com um gerente de vendas, por exemplo, o gerente de vendas ele já tende a prezar por um estoque um pouco maior do que o estoque médio, digamos assim. A gente definiu que o estoque vai ser de X meses, ou X semanas, ou X dias, e o gerente de vendas ele sempre vai querer um X mais 10%. Por quê? Porque para ele, se tiver um pouco mais de estoque, ele não vai ter que se preocupar com os juros, com pagar, com tudo mais. Ele vai ter que se preocupar com vender. Então, se ele tiver mais estoque, ele tende a ter mais confiança em vendas. Ele tem certeza que o produto vai ser entregue. E se por acaso acontecer picos de vendas, ele vai ter um estoque lá que vai poder cobrir isso aí e ele vai conseguir faturar e chegar nos objetivos de vendas dele. Se a gente olhar o gerente de produção, por exemplo, o gerente de produção, o maior pepino da vida dele, o maior problema que ele pode ter é faltar material. Então, o que ele vai tender a preferir? Ele vai tender a preferir um estoque médio maior, mais alto. Ele nunca vai tender a ter um estoque próximo de zero. Então, se faltar material na linha de produção, ele vai ter que dispensar pessoas, a linha vai ficar parada, o custo produtivo vai aumentar. Quando o material chegar, ele vai ter que recrutar pessoas para ficar fazendo hora extra, entregar pedido, então é um pepino para ele também. Então, esse gerente, o gerente de produção, geralmente ele pensa muito mais ele prefere muito mais um estoque mais alto do que um estoque mais baixo.
Quando a gente fala do gerente de compras, que a grande maioria das pessoas aí que assiste o canal, ela está relacionada a compras, então o que o gerente de compras prefere? Na verdade, o gerente de compras, ele está meio no fogo cruzado, né? Se tu tiver um estoque muito alto, as pessoas, o gerente financeiro principalmente, o CEO, eles vão te questionar, pô, cara, por que o estoque aumentou tanto assim? E muitas vezes a previsão de vendas não aconteceu como deveria. Então, pô, tem toda uma questão de planejamento e tudo mais. Mas a previsão de vendas não aconteceu e com isso o estoque ficou. E o que o gerente de compras vai ter que fazer? Utilizar técnicas de venda, técnicas de negociação para devolver o pedido ou para segurar pedido. Então, aí vai ter que negociar lá com o fornecedor para não trazer mais material. Por outro lado, se faltar material, se o estoque estiver muito baixo e faltar produto, qual que é o problema do gerente de compras, do pessoal de compras? É que toda vez que tu precisa negociar na corrida, tu vai pagar mais caro. Isso é do jogo, é do mercado, não tem como fugir disso. Tu vai ter que negociar na urgência, tu vai pagar mais caro e ponto final. Então, pouco estoque é certeza de piora no resultado do gerente de compras e muito estoque é certeza de incomodação. E tem alguns gerentes de compra que trabalham com limites KPIs de limites de estoque também. Então, tanto para cima quanto para baixo é motivo para que tenha problemas nos resultados. Então, depois de dar essa olhada geral aí no panorama, na visão dos principais gerentes aí de uma empresa, das principais áreas, na verdade, porque aqui a gente fala de gerente, mas pô, o cara que está lá no financeiro pagando conta, o cara que está em contas a pagar, ele também vai se preocupar com o estoque, ele também tem que se preocupar com o estoque. Uma empresa que anda, uma empresa que cresce, uma empresa que tem sucesso é porque todas as pessoas estão indo para o mesmo lado, com o mesmo objetivo. Então é muito importante que não só o gerente, quando a gente fala de gerente, todas as pessoas do setor, de cada um dos setores, elas estejam andando para o mesmo lado. Então, olhando para esse panorama, depois de ter feito esse resumo aí em relação ao objetivo de cada setor em relação ao estoque, eu vou trazer para vocês quais são os 4 cenários que as empresas não precisam fazer o controle de estoque. Então, o primeiro e principal momento, ou principal cenário que uma empresa não precisa fazer esse controle de estoque é quando a empresa tem muito dinheiro e não está preocupada com isso. Então, por que isso? Uma empresa que tem muito dinheiro, que recebe muito dinheiro, que fatura muito e tem uma lucratividade muito alta, ela não precisa se preocupar com o estoque, porque, pô, se tiver estoque lá, tá tudo bem, porque eu tenho muito caixa e isso não vai atrapalhar nos números. Na verdade, isso sempre atrapalha. E, na verdade, assim, uma empresa que tenha muito dinheiro, que tenha muita lucratividade, é muito difícil de acontecer. Então, num cenário onde a empresa tem muito dinheiro e não se preocupa com isso, não precisa controlar estoque. Ou seja, são poucos os casos, né? Vamos olhar um outro cenário, um segundo cenário aí. Uma empresa que tenha muito espaço. Por quê? Estoque, ele não é só dinheiro. O estoque, uma compra de material, e dependendo do material isso influencia demais. A compra de material, ela ocupa muito espaço numa empresa, num armazém. E geralmente as empresas, elas têm muita dificuldade com espaço. Mas se a empresa que tu trabalha, que ela tem muito dinheiro em caixa, ela não se preocupa com dinheiro, ela não se preocupa com o fluxo de caixa e ela tem muito espaço, então ela não precisa se preocupar com o controle de estoque também. Então esse é um segundo cenário aí que as empresas não precisam se preocupar com o controle de estoque.
Um terceiro cenário onde as empresas não precisam se preocupar com controle de estoque, na verdade aqui não são as empresas, mas sim os executivos, os gestores dessa empresa, os donos de pequenas empresas, que eles não precisariam se preocupar com a gestão de estoques, com o controle de estoque, é quando a empresa não precisa melhorar a sua eficiência, quando ela não se importa com o contentamento dos clientes, quando ela não se importa com o seu giro de estoque, quando ela não se importa com o seu fluxo de caixa, quando ela não está olhando para o espaço, para o custo que aquele estoque tá tirando dela quando ele está armazenado lá durante alguns meses. Então, para as empresas que não estão olhando os principais KPIs de eficiência, também não é importante controlar o estoque, não é importante ter um controle de estoque. Porque se tu não está medindo KPI, cara, não faz muito sentido tu controlar alguma coisa, porque tu não vai saber se melhorou ou não, né? Então, esse é um terceiro cenário onde não é necessário controlar o estoque. E um quarto cenário onde não é preciso controlar o estoque, fazer um controle de estoque de maneira estruturada, formal, é quando os executivos da empresa eles não têm como objetivo ou como estratégia fazer a empresa crescer, fazer a empresa vender mais. Por quê? Porque uma empresa que vende mais, ela precisa, que tem um planejamento de vender mais, ela precisa ter um planejamento de controle de estoque. Porque se hoje tu está comprando, sei lá, 100 milhões, 100 mil reais, se esse ano, 2018, tu comprou 100 mil reais e vendeu 300 mil, e a previsão para 2019 é aumentar em 20%, vai vender 360 mil, tu vai ter que comprar 20% a mais, ou seja, 120 mil reais. Então, se tu não tem um controle de estoque apurado, vai ser muito difícil de tu conseguir acompanhar essa evolução das vendas. Se a empresa não está com esse objetivo de crescer, de aumentar faturamento, de evoluir, também não tem necessidade nenhuma fazer o controle de estoque. Então, esse é o quarto cenário. Então, resumindo, o primeiro cenário, que não precisa fazer o controle de estoque, é quando a empresa tem muito dinheiro. O segundo é quando a empresa tem muito espaço. O terceiro cenário é quando a empresa não está se importando com a eficiência, ou seja, não está se importando com os KPIs. E o quarto cenário é quando a empresa não está se importando com o crescimento. Ou seja, essa empresa, na minha opinião, ela está indo pro buraco, ou está a ponto de quebrar se ainda não quebrou. Então, no final das contas, se a tua empresa, se a empresa que tu está trabalhando, ela tem muito dinheiro, ela tem muito espaço, ela não se importa com KPI, ela não se importa com crescer e aumentar as vendas, é uma empresa que está totalmente fora do mercado, ou ela está muito bem ou ela está muito mal. Fora isso, é de extrema importância fazer controle de estoque, independente de como seja esse controle de estoque. Se tu fizer o controle de estoque num papel, pode ser? Cara, pode ser. É claro que uma montadora de carros que compra milhares de itens todo mês, ela não vai fazer o controle de estoque numa folha de papel. Agora, uma pequena empresa de, sei lá, de roupa, uma pequena metalúrgica que compra 2 ou 3 itens todo mês e vende mais uns 2 ou 3 itens, pode fazer esse controle no papel. O mais comum, na verdade, para empresas pequenas e médias é fazer controles de estoque no Excel. O Excel é uma ferramenta extremamente poderosa, ela é fantástica, por quê? Porque desde do usuário iniciante até o avançado, o Excel tem chance para as pessoas utilizarem. Tu pode utilizar o Excel com fórmulas simples de mais ou menos, com fórmulas complexas, com macro, com diversas utilidades. Então, é por isso que
as grandes empresas de software, elas têm o Excel como o seu principal concorrente. Eu tive falando com algumas pessoas que estavam implementando o SAP na empresa que eu trabalhava e outras ferramentas, outros sistemas de gestão que estavam entrando lá na empresa, e todos eles diziam: o Excel é o nosso principal concorrente. Por quê? Porque ele é barato, ele custa 200, 300 reais para te adquirir uma licença de Excel, e tu pode fazer o teu controle de estoque até a tua empresa ficar média. Até uma empresa média pode utilizar o Excel para fazer o controle de estoque, sim. É claro que depois, evoluindo, a empresa crescendo, a empresa vendendo mais, a empresa com planejamento estruturado, ela vai precisar adquirir outras ferramentas. Mas empresas pequenas e médias, elas não precisam de um sistema de gestão complexo para fazer esse controle de estoque. Eles precisam de estrutura, metodologia e pessoas para fazer. Então, fica a dica: o Excel, trabalha o Excel. Se a tua empresa é pequena ou média, trabalha com o Excel. Utiliza fórmulas, pesquisa na internet, tem muita fórmula, tem muita planilha pronta aí que faz muita diferença no dia a dia dos gestores, dos donos de pequenas e médias empresas, e essas planilhas, elas foram construídas por pessoas que conhecem o Excel e também conhecem de gestão de estoque, conhecem de controle de estoque. Então, por isso que existem ferramentas tão efetivas para fazer todo esse trabalho que, teoricamente, um sistema de gestão deveria fazer. Então, se hoje a tua empresa, tu como gestor de compras, financeiro, independente de qual setor tu trabalha, a tua empresa não está fazendo gestão de estoques, é importante começar, é importante dar o primeiro passo, é importante estruturar como fazer, depois executar os passos e depois controlar. É de extrema importância para a saúde financeira, para o crescimento da empresa e para o desenvolvimento de longo prazo da empresa. Então, fica a dica aqui: utiliza o Excel, utiliza um papel, utiliza o Excel. Se a empresa for muito grande, utiliza um sistema, mas faça o controle de estoque. É de extrema importância. Tá certo? Então, olha só, eu vou encerrar o vídeo aqui pedindo para te escrever aqui embaixo, deixar um comentário. Hoje, a tua empresa faz o controle de estoque ou não? Se ela faz, que ferramenta ela utiliza? É Excel ou é sistema? Ou é algum outro tipo de ferramenta? Palitinho, ou papel, ou sei lá o que? Fala para mim, qual é o sistema, se é feito o controle de estoque, qual é o sistema que é utilizado. Tá certo? Então, eu fico por aqui nesse vídeo. Agradeço a todo mundo que tenha ficado até agora no vídeo. E se gostou do vídeo, pô, é muito importante deixar um like aí e principalmente se inscrever no canal. Se eu tivesse que pedir uma coisa só, pô, se inscreve no canal aí que vai ajudar bastante pra gente aumentar, crescer o canal e levar essa mensagem aí de gestão, de compras, logística, estruturação de empresas para outras pessoas. Tá certo? Um grande abraço, fico por aqui, vou tomar mais um gole de vinho aqui e tu continua no teu trabalho. Um grande abraço e até mais.